Você já teve alguém ou você tem alguém que chama de pai. E tem o nosso Pai eterno, que cuida de cada um de nós e que está presente em todos os momentos da nossa vida. Hoje eu quero falar, pela manhã já ouvimos uma mensagem sobre os pais, né? E hoje eu quero falar sobre um pai fiel que pela graça salvou a sua casa. Para mim, esse tempo é muito importante nós tratarmos desse assunto e conversarmos sobre esse assunto, os pais. Precisamos reconhecer a importância do sacerdócio na família. Toda criança precisa ter essa referência da paternidade dentro de casa. E hoje, infelizmente, nós temos perdido. Inclusive, em muitas escolas é proibido e nem tem mais dia dos pais, mas é o dia do responsável. Mas como nós seguimos pela palavra, nós vamos continuar anunciando pela palavra e falando sobre o sacerdócio do lar, na família, o papel do homem, o papel da mulher e o papel dos filhos. Temos que orar muito pelos filhos hoje. Nós estamos tendo uma geração que está sofrendo muito as consequências de tudo aquilo que nós temos vivido. Hoje nós temos muitas crianças especiais e essas crianças especiais exigem um tratamento especial. E nem todos os pais estão preparados para cuidar dessas crianças. E outros não têm condições de procurar ajuda para cuidar do filho. Por isso é um tempo de nós conversarmos e falarmos bastante sobre esse papel do esposo, da esposa, do marido, da mulher, do pai. E para falar, amados irmãos, desse papel tão importante dentro do lar, Deus colocou no meu coração um personagem que pelo tema, eu creio que os irmãos já sabem qual é, né? Ele, claro, é descendente da geração de Adão. É a 10ª geração depois de Adão. Ele nasceu por volta do ano de 2948 a.C. e faleceu por volta de 1998 a.C. Ele viveu 950 anos. Faz, então, 4.024 anos, mais ou menos, que ele viveu sobre a face da terra. Quando Abraão tinha 58 anos, mais ou menos, né, foi a data em que ele faleceu. Seu pai foi Lameque, seu avô Matusalém. E ele era um fazendeiro. Os filhinhos dele foram Sem, Cã e Jafé. Então agora não tem como, né? O nome dele é Noé. Então abra agora a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis 6. Eu vou ler todo o texto, todo o capítulo de número 6. Você me acompanha aí, até o 7, o versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram famosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter havido feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os ferirei, farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo o farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma cobertura de 1 côvado de altura. A porta da arca, como colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as tuas e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Moisés, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Amém. Pai, já temos orado e pedido ao Senhor a direção e a iluminação do Teu Santo Espírito. Portanto, Deus, nós pedimos mais uma vez que saímos daqui com a certeza de que o Senhor é o Deus que fala aos nossos corações, o Deus que dirige e orienta as nossas vidas. Amém. A palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos, apresenta aqui um contraste impressionante em Gênesis capítulo 6. Vemos 2 quadros bem distintos, né? De um lado, um mundo completamente corrompido, violência, idolatria, uma maldade desmedida em todos os corações, assim está registrado lá no versículo 5, 11 e 12. Então, um mundo completamente perdido. Se olharmos para o nosso mundo de hoje, também veremos essas mesmas características, essas mesmas dificuldades, esses mesmos envolvimentos que o homem tem tido com este mundo, e o desejo de ganhar as coisas nesta vida e viver neste mundo. Do outro lado, apenas um homem fiel a Deus e sua família, envolvidos pela graça do Senhor, versículo 8, versículo 9. Ali estava Noé, vivendo, e a palavra dizendo o seguinte, que ele era um homem que ele andava com Deus e procurava viver e fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Ainda bem que ele morava numa fazenda, então ele ficava distante de todos. Os vizinhos certamente ficavam longe dele. Entre a ruína geral, a destruição e a degradação total, amados irmãos, manifesta-se aqui a graça de Deus. Então nós ouvimos aqui, a hora que a Ana falou, ela falou exatamente da graça de Deus, né? Essa graça de Deus onde não sou eu que alcanço as bênçãos do Senhor.
Não sou eu que decido servir ou fazer a vontade do Senhor, mas é o Senhor que vem ao meu encontro e que determina quem sou eu e qual é o meu ministério e o que eu devo fazer. Nós temos aqui Noé, e a Bíblia diz, antes de dizer quem era Noé e o que ele fazia e como ele vivia, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Isso para nós entendemos que primeiro foi Deus que viu Noé e decidiu amá-lo. E tornaram esse pai que salvaria a sua família e que pela sua família daria continuidade à história da humanidade. Noé não foi escolhido por aquilo que ele era, mas pela graça do Senhor nosso Deus. E a graça, amados irmãos, é exatamente esse grande amor de Deus, que nos contempla, que nos alcança e que nos aproxima dele. E que é por essa graça que nos aproxima, pela sua misericórdia, que nós permanecemos no caminho do Senhor. Porque se depender de mim, se depender de você, se depender das nossas vontades, da nossa carne, certamente nós seguiríamos pelo caminho do mundo. Mas não vamos, porque foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que nos chamou, e esse chamado é um chamado irresistível. E é interessante, quando Deus quer fazer alguma coisa, amados irmãos, Ele não precisa de milhões, de milhares de pessoas. Com os Gideões foram 300. Aqui, um homem apenas Ele separa. Uma família. Jesus, para o seu ministério, Ele escolheu apenas 12 e o seu evangelho chegou até nós. Não pense que hoje é diferente, não. Deus continua agindo da mesma forma e do mesmo jeito. Para mudar, para transformar a realidade na qual nós vivemos, Ele precisa tão somente de você. Como foi aqui com esse pai, com esse homem chamado Adão. Uma só pessoa, porque quem vai fazer é Ele, não são as pessoas. Ele faz através das pessoas, mas é Ele que faz. E Ele escolhe quem Ele quer escolher para essa sua gloriosa obra. Então, não foi aquilo que Noé era que o distinguiu na presença de Deus. Não foi por mérito de Noé que ele foi escolhido. Foi por intermédio da graça do Senhor nosso Deus. Amém? Então, se você se sente escolhido pelo Senhor, se você está na igreja hoje, se você tem um ministério, se você se sente chamado por Deus, então dê glórias a Deus, porque foi pela graça que você foi escolhido. Não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você faz, não é pela sua santidade, mas pela vontade de Deus, que Ele te chamou, que Ele te trouxe. E amados irmãos, foi por intermédio dessa graça que Noé foi salvo com a sua família e toda a humanidade teve a oportunidade de continuar. Só que essa graça não o alcançou isoladamente. Alcançou a Noé e a sua família para dar continuidade. Imagine, pai, hoje, que Deus quer alcançar a sua família e quer alcançar através de você. Imagine você que hoje está aqui e que foi chamado pelo Senhor. Deus tem uma aliança e quer estabelecer um pacto, não somente com você, mas Ele quer toda a sua família. E é por isso que Josué, quando todos estavam ali decidindo o caminho a seguir, ele disse: olha, vocês procurem o caminho que vocês querem seguir, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Acredite, pai, acredite você, que sonha em ter toda a sua família em Cristo Jesus. A salvação para você e a salvação para a sua casa. Hoje é dia dos pais, então quero desafiar mais os pais mesmo a serem essas pessoas que, ao servir ao Senhor,
encontram a graça do Senhor e são colocados à frente para serem instrumentos do Senhor. Só que isso, tem que avisar os irmãos, não é fácil. Exige tempo, dedicação, lágrimas, choro, oração, clamor, busca. E quando vai acontecer? Imagine você que Noé recebeu aqui a orientação do Senhor e ficou 120 anos batendo martelo, construindo essa arca, 120 anos, gente falando no ouvido dele, mas 120 anos ele dando testemunho para os filhos dele, que ele estava ouvindo a voz do Senhor, e que ele estava vivendo em obediência ao Senhor, o nosso Deus. Deus quer salvar a sua família, através de você, pai, ou através de você que está aqui hoje também. Não é só para você essa palavra, é para você e para a sua família. Primeiro, Noé foi um pai que achou graça diante de Deus. O que significa isso? Nós até já comentamos um pouco com os irmãos, né? Noé foi escolhido por Deus para fazer uma limpeza na terra, né? Que ele queria exterminar toda a humanidade. E aí o Senhor olhou e decidiu, olha, vai ser por intermédio de você, Noé. Pai, você que está aqui, chefe de casa, líder do lar, que está aqui também, nessa noite, você não é perfeito. Se o seu filho seguir você, certamente, sua filha seguir você, certamente, ela não vai se dar muito bem. Mas se você levá-lo a seguir a Cristo, certamente vai ser uma excelente pessoa para a sua família e também na sociedade. A graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos, eu não mereço a graça de Deus, você não merece. Mas Ele decidiu nos amar. Apesar de você se achar fraco, falho, pecador, miserável, Deus escolheu você. E vai continuar a fazer através de você. Independente das suas falhas, da situação que você... Deus vai fazer através de você, porque foi você que Ele chamou. Assim como foi com Noé. Quando Ele separa pela sua graça, Ele separa. Ainda que você tenha que fazer, né, por tantos anos, por muitos anos, Noé foi 120 anos. Imagine você. É lógico que ele viveu 900 e tantos anos, então 120 era apenas, quanto que dá aí? 20%, quase 20%, né? Mas ele teve que viver dessa forma. A graça não é um prêmio pela virtude. Se você estiver olhando, né, para a igreja, e olhar para a igreja, e começar a ver as bênçãos, os chamados, os ministérios, a vocação, você vai ficar questionando, mas por que essa pessoa? Tem gente melhor, tem gente mais sábia. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu você, pai, para ser esse instrumento de salvação na vida da sua família. Muitas vezes os pais deixam essa responsabilidade de ensinar o evangelho para a esposa, para a mãe. Mas não é. Essa primeira responsabilidade de ensinar o evangelho, de pregar o evangelho dentro de casa, é do esposo. Deus escolheu você para salvar a sua família. Então o negócio é com você. Se você não está fazendo isso, você não está seguindo a palavra. Se o esposo não está agindo e não tendo essa função dentro de casa, é porque tem alguma coisa errada com ele. Porque o sacerdócio foi dado a ele. Uma vez eu estava ministrando sobre essa questão do sacerdócio, do marido dentro de casa e tal. Chegou uma senhora e disse para mim assim, uma irmã, e disse, pastor, quero dizer uma coisa para o senhor. Tem umas famílias aí que é o marido que está à frente, que é o marido que comanda. Mas eu não troco a minha família por essas famílias aí. Eu disse, tudo bem, mano. Só pode até não concordar, olhar para as famílias, chegar um monte de defeito dessas famílias. Só que essas famílias que o marido está liderando,
está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. E você não está vivendo de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Porque está lá, é a Bíblia, é o marido, é o cabeça. Ainda que ele seja falho, ainda que ele tenha os seus defeitos, mas ele é o cabeça, Deus o colocou. Precisa ser visto dentro da família, sim. Os filhos precisam olhar para os pais, sabendo que eles são dignos de honra. E que a honra aos pais depende do futuro dos filhos. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. E seja feliz e seja prolongado os seus dias. É mandamento do Senhor. Então, graça, amados irmãos, não é prêmio, não é virtude. É Deus escolher. E como é que nós podemos entender essa graça? Assim, um exemplo na Bíblia e para o nosso dia a dia. Na Bíblia nós vamos olhar lá para o tanque de Betesda. Lá no tanque de Betesda era um depósito de doentes. Tinha muitos andares ali, todo cheio de doentes. E Jesus visita o tanque de Betesda. Jesus, sendo ele todo poderoso, ele poderia chegar lá no tanque de Betesda e falar: nós vamos acabar agora com a doença que tem habitado a vida e o coração e a mente dessas pessoas aqui, e todo mundo vai sair daqui hoje curado. Ele tinha poder para isso. Mas lá no tanque de Betesda ele escolheu uma só pessoa. Imagine como é que ficaram as pessoas que já estavam ali há muito mais tempo do que aquele homem, perguntando por quê? Por que Jesus escolheu só esse homem e não me escolheu e não escolheu as outras pessoas? A graça de Deus se manifestou apenas em uma pessoa. E através daquela pessoa tão somente para dar testemunho de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Isso é graça. Imagine você, lá no Hospital Amaral Carvalho, onde as pessoas estão internadas com um problema muito sério de câncer, algumas em fase terminal, outras fazendo tratamento, e de repente uma que chegou há pouco tempo grita: oh, glórias a Deus, eu fui curado, eu fui curada. E aquele que está lá há tanto tempo diz assim: por que Deus não olhou para mim? Por que Deus não me cura? E Deus curou essa pessoa. É graça. Deus decide quem Ele escolhe, quem Ele cura, quando Ele cura. A graça de Deus se manifesta na vida daqueles que lhe aprove manifestar. Porque os irmãos podem ter certeza que tem muitos servos de Deus lá dentro. Esses dias faleceu um pastor que estava internado lá. Mas a graça de Deus não se manifestou nele, manifestou-se para outras pessoas. Na vida, no cotidiano, no trabalho, na igreja. É assim. Às vezes você não entende por quê. E você até pergunta: por que essa pessoa? Por que ela? E não eu? Porque Deus decidiu manifestar a graça dele para essa pessoa. E assim aconteceu, amados irmãos, com Noé. A graça de Deus. Lá em Romanos 9,15 diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. É o Senhor. E nós precisamos entender essa soberania do Senhor nosso Deus. Compreender e segui-la. Aí lá no versículo 6,18 diz assim: contigo estabelecer minha aliança, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos entrarão na arca. É o Senhor estabelecendo aliança com quem? Com Noé, porque ele escolheu Noé naquele tempo. E foi por intermédio de Noé que ele fez isso. Quando Paulo estava com Silas lá dentro preso da prisão, e aquele homem vai se matar e fala: não faça isso porque nós estamos todos aqui, ninguém foi embora. Aí ele chega para aquele carcereiro e diz: olha, vai ser salvo você e toda a sua família. Crê no Senhor Jesus. É graça. E a graça é manifesta pelo Senhor onde Ele quer, a hora que Ele quer, e do jeito que Ele quer, e a quem Ele quer. Ah, pastor, então não precisa não devorar mais, deve continuar orando.
deve continuar obedecendo, deve continuar vivendo como Noé, 120 anos, ali batendo martelo e confiando no Senhor, até que viesse o dilúvio tão prometido pelo Senhor. Pais, você foi escolhido para ser pai. Você foi escolhido para ser sacerdote. Faça como Noé. Entenda que se você é pai é por causa da graça de Deus. Não é porque você tem algum mérito, mas é porque Deus escolheu você para ser pai. Então viva de forma como aquele que crê que foi escolhido, separado. E lá no Salmo 1 diz assim: feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Seja feliz, pai. Seja um pai abençoador, um pai zeloso, um pai cuidadoso com os filhos, um pai cuidadoso com o lar. Você foi chamado, você foi escolhido para isso. E para a igreja toda, você também, se você está aqui hoje, é porque você foi escolhido e trazido para o Senhor. Então viva como alguém que foi chamado pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. Confie no Senhor, faça como Noé, ande com o Senhor. Em segundo lugar, Noé foi um pai que andou com Deus. Essa sua fé fez toda a diferença. Noé andava com Deus. Noé tinha uma comunhão viva com o Senhor nosso Deus. A expressão andar com Deus, nós poderíamos dar 3 significados aqui. Primeiro, Noé mantinha comunhão com o Senhor nosso Deus. Tinha sua devocional diária, né? Estava sempre ali na presença do Senhor nosso Deus, orando, clamando, contemplando, né? Meditando na palavra do Senhor nosso Deus, olhando para a natureza e conseguindo ver Deus agindo na natureza. Ele andava com Deus. Ele não saía pensando nas coisas ruins desta vida, e nem olhando para o defeito das pessoas e para os problemas das pessoas, mas ele saía sempre olhando para a glória do Senhor nosso Deus, contemplando a glória do Senhor nosso Deus. Ele mantinha comunhão com o Senhor, ele sentia Deus presente ali no seu cotidiano, ele andava com o Senhor nosso Deus. Noé conformava-se com as coisas que Deus tinha concedido a ele. Deus tinha concedido a ele uma cruz para ele carregar. Qual era a cruz de Noé? A cruz de Noé, que ele tinha que carregar, é que Deus tinha dito para ele construir uma arca, um negócio tão grande, fora da realidade daquele tempo, completamente fora da realidade daquele tempo. E ainda dizendo para ele que ele deveria contar para todo mundo, quem perguntasse, que ia ter uma grande chuva. Aquele povo nem conhecia, nem sabia o que era chuva. Mas Noé tinha que confiar no Senhor, o nosso Deus, conformar-se com aquilo que Deus tinha entregado na sua mão e enfrentar a vida. Quantos que lamentam pela vida que tem, pelos problemas que tem, pelas lutas que tem no seu dia a dia? Noé andava com Deus, por isso ele se conformava. Deus me deu esta missão, então eu vou cumprir esta missão. Às vezes eu tenho que passar vergonha para falar de Jesus, mas eu vou falar de Jesus. Às vezes vão me questionar: mas você não é crente, por que você passa por tantas lutas, por tanta dificuldade sendo crente? Noé sabia que ele estava vivendo e fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. E o que ele passava para a glória de Deus. E por último, Noé confiava. Mesmo sem compreender, ele se submetia à vontade de Deus. Simplesmente obedecia. Enquanto o mundo estava lá dizendo: Noé, o que é isso? Você está perdido, rapaz. O que você vai fazer essa arca aí? Não tem nada a ver nesse tempo que a gente está vivendo, né? Ele continuava ali em obediência. Deus decidiu escolher Noé. E não era orgulho dele. E não era orgulho para ele. Era simplesmente a confiança em Deus.
dentre muitas pessoas, Deus decidiu escolher você. Pai e irmão se encontram aqui hoje, com um propósito definido: servir ao Senhor, o nosso Deus, anunciar o Evangelho, e aos pais, salvar a família. Noé viveu numa geração em que todo o pensamento do coração do homem era continuamente mau. Capítulo 6, versículo 5. Preste atenção. Todo o pensamento do coração do homem era continuamente mau. Então você imagina a pressão que ele sofria para se conformar com a missão que ele tinha. Não era fácil. Mas a graça de Deus o fortalecia e dava condições de ele ser fiel. Exemplos disso vamos ter em Daniel. Daniel vai morar num país que oprimiu, escravizou o seu povo, e ele tem que estar ali do lado do rei, no governo, ajudando para que tudo corra bem ali dentro da Babilônia. E ele fez o melhor que ele tinha que fazer. Os 3 amigos dele, a mesma coisa. Eles estavam trabalhando para o inimigo, estavam fazendo crescer a Babilônia. Mas eles estavam ali fazendo para a glória de Deus. Não importa se a Babilônia vai crescer ou não. Em um país corrupto e cheio de deuses, eles ficaram firmes com o Senhor, o nosso Deus. E esse é o desafio também para nós. Esse é o desafio também para nós. Lá na empresa, onde você trabalha, você dar o seu testemunho, fazer o melhor de você, dar o melhor de você. Você pode não gostar do patrão, você pode não gostar da empresa, você pode achar que não vale a pena, nada. Mas você está ali fazendo para a glória de Deus. Você dá o melhor de você, porque você está servindo ao Senhor. Com os seus vizinhos, vizinho é ruim, ou vizinho barulhento, ou vizinho terrível que eu tenho. Mas você é o melhor vizinho que aquele vizinho ruim tem lá na rua. Sabe por quê? Porque você está servindo ao Senhor. Se ele coloca o lixo lá de qualquer jeito, você vai lá e junta o lixo e coloca lá na lixeira. Se ele não limpa a calçada dele, você vai lá e limpa a sua calçada e a calçada dele também, para ficar tudo bonitinho, porque você está fazendo para a glória de Deus. Você está fazendo porque você vai estar servindo ao Senhor, o nosso Deus. Noé fazia as coisas porque ele sabia que Deus estava olhando para ele. E sabe que às vezes nós nos esquecemos que Deus está olhando para nós? Por aquilo que nós fazemos, certamente, nós esperamos, acho que Deus não está vendo, né? Mas Noé andava com Deus, ele sabia que Deus estava vendo tudo. Entre os amigos, na igreja, Deus está vendo todas as coisas. E para os pais, pai, você é o exemplo para o seu filho, para a sua filha. Imagine se na sua família tivesse 5 de você, como seria? Seria uma família boa? Ou seria uma confusão só? Ou não seguiria em frente? Na empresa, se todos os funcionários fossem iguais a você, como seria essa empresa? No seu bairro, se todos os vizinhos fossem iguais a você, como seria? Seus amigos fossem iguais a você, como seria? Noé sabia que ele andava com Deus. E por isso ele tinha que cumprir os propósitos de Deus. E quanto mais eles insultavam ele, mais ele ouvia a voz do Senhor.
Quanto mais questionavam sobre aquilo que ele estava fazendo, ele continuava firme no propósito de que ele estava fazendo para o Senhor. Então não importa o que os outros estão fazendo, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Não estou fazendo para ser reconhecido, não estou fazendo, né, para que os outros vejam e digam, olha, esse é o Noé. Não, eu estou fazendo em obediência ao Senhor, o nosso Deus. Que você, pai, saiba que você anda com Deus e precisa andar com Deus, porque o exemplo é você. O exemplo na sua casa é você. Uma vez uma pessoa muito brava, muito irada aqui da cidade, talvez eu tenha até comentado com os irmãos, ele estava falando mal do filho dele, porque o filho dele estava vivendo uma situação muito difícil. Eu disse para ele assim, meu amado, esse filho do Senhor só é assim, porque ele é filho do Senhor com a sua esposa. Porque se ele fosse filho da sua esposa com outra pessoa, certamente seria diferente. Ele olhou com aquela cara, como que fosse me xingar, e falou, pastor, o senhor tem razão. Sim. Então, você é o exemplo. Que exemplo você tem sido para os seus filhos? Quais são os sonhos? E por último, amados irmãos, Noé foi um pai obediente e fiel ao Senhor. Como nós já temos falado também, esse último ponto aqui entra a questão da construção da arca, né? A obediência para a construção da arca. Versículo 14, 18 e 22. Faze para ti uma arca, contigo estabelecei uma aliança, e fez Noé tudo quanto Deus lhe ordenou. Assim ele fez. A ordem era absurda. Possível de um homem com a sua família concluir aquilo, daquele tamanho. Mas Deus mandou. E ele obedeceu. Nem conheciam chuva, nem sabiam o que era chuva, muito menos dilúvio. Dilúvio, como é que vai acontecer um dilúvio aqui? Nem tem água por aqui. Isso é loucura. Calvino diz que Noé obedeceu, embora a ordem contrariasse toda a razão humana. E isso mostra que a fé se apoia unicamente na palavra do Senhor, o nosso Deus. Não discutiu, não adiou, não inventou desculpa, né? Nós inventamos muitas desculpas, né? Ah, Senhor, hoje eu não posso. Ah, Senhor, eu não, vê o meu irmão. Ah, Senhor, não. Mas Noé não fez isso, não. O Senhor, pai, é comigo? Então, pode contar. Estou indo. Fui. Vou fazer. Assim foi com Noé. 4 palavras, amados irmãos. 3 palavras que resumem isso aqui. Obediência. 120 anos de fidelidade. Imagine você. Pense sempre nos 120 anos que ele ficou construindo essa arca. O trabalho. O custo do trabalho. Enquanto, porque esses irmãos sabem que, então, Mateus foi fazer a viagem dele, trouxe aqui um relato, né, sobre os irmãos ficaram admirados, né? Então, eu perguntava, Mateus, o que os amazonenses fazem? Eles caçam, pescam, comem, fazem algumas coisas em casa e dormem. Mas que? Ninguém trabalha? Ninguém trabalha? Assim também era nesse tempo de Noé. Tinha muita coisa para se fazer ali. Então as pessoas, cada um cuidava das suas coisas. Cada um tinha o seu trabalho. E trabalhava naquilo que tinha que fazer. Agora você imagina Noé, que Noé não tinha sossego, não parava. Porque ele fazia as suas coisas e depois ia construir a arca. Ao invés de ele descansar, de dormir, ele ia fazer a arca. Isso por 120 anos. O custo do trabalho dele para obedecer o Senhor não foi fácil. E por último, o custo da fidelidade, né? Todos zombando e ele ali, não. Eu creio, Senhor. É da vontade do Senhor. Eu estou fazendo a vontade do Senhor, o meu Deus. Sem ver sinais ou resultados imediatos daquilo que ele estava esperando, mas ele continuava ali fiel. Eu terminando aqui,
Quando eu terminar, quando eu concluir isso aqui, Deus vai fazer a obra dele. Suportou tudo pela ordem do Senhor, para a salvação da sua família. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. E eu concluo aqui, amados irmãos, esse exemplo de pai para nós nessa noite. Esse pai que entende que ele é pai pela graça de Deus. Não é porque ele foi obrigado, porque aconteceu, porque isso, daquilo. Não. É pela graça de Deus. Eu fui escolhido, eu fui separado para ser essa pessoa que eu sou. Em segundo lugar, andar com Deus. O exemplo de Noé para nós é isto. Andar com Deus. E em terceiro lugar, conduzir a família para a arca. Noé construiu a arca. Hoje, nós temos a grande responsabilidade como pais de levar os nossos filhos para Jesus. Jesus é a arca do nosso tempo. Só Jesus pode salvar. Você pode dar muitos presentes para os seus filhos. Você pode dar muitas coisas para os seus filhos, mas a salvação só Jesus pode dar. Se você conseguir levar o seu filho até Jesus, ele entregar a vida dele para Jesus, você deu tudo o que ele precisa nesta vida. Mas se você der tudo o que ele quer, o que ele precisa, mas não levá-lo a Jesus, você não deu nada. Porque em Jesus a salvação e a vida eterna. A arca é a figura de Jesus Cristo para nós. Na arca, os salvos entram pela graça, porque Deus que escolheu e nos separou. A arca suportou o juízo das águas de Deus. E Jesus suportou o juízo por nós, por causa dos nossos pecados, lá na cruz do Calvário. Quem estava dentro foi salvo, quem estava fora se perdeu. Também para nós. Se nós estivermos em Cristo, a nossa família estiver em Cristo, todos seremos salvos. Mas se alguém ficar de fora, perecerá eternamente. Noé não foi um pai perfeito. Como eu, você, nós não somos perfeitos. Mas por causa da graça do Senhor, nós prevalecemos, nós lutamos, e nós anunciamos, e nós conduzimos a nossa família em Cristo Jesus. Feche teus olhos. Pai, primeiramente é com você hoje. Se você não tem se sentido esse pai agraciado por Deus, creia. Foi Ele que te escolheu para você ser pai. Pode ser pai de sangue, pode ser pai por zelo, por cuidado, pode ser pai por proximidade, pode ser pai porque recebeu presente de ser pai. A sua responsabilidade é de andar com o Senhor, de testemunhar para os seus que você anda com Deus. É conduzir os seus até Jesus, que é a arca, que salva, que cura, que liberta, que conduz à vida eterna. Depois, para cada um de nós, fomos chamados também, fomos separados também, fomos agraciados também para ser servos úteis na casa do Senhor nosso Deus, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos entender que não foi por mérito que nós estamos aqui, não é por mérito que nós estamos aqui, mas é por causa da graça do Senhor. Então entenda isso na sua vida, louve e glorifique ao Senhor, agradeça porque Ele te escolheu, porque Ele te separou.
ande com Deus, como Noé andou, e conduza as pessoas da sua família para Jesus, que é a arca da salvação neste tempo. Conduza as pessoas que estão com você no dia a dia para conhecer o Evangelho, para serem salvas, porque aqueles que estiverem em Cristo serão salvos, mas aqueles que estiverem sem Cristo serão condenados. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa que um dia alcançou os pais e tornou-os pais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a eles o privilégio e a responsabilidade de conduzir e salvar a sua família. Obrigado, Senhor, por aqueles que têm feito isso. Obrigado, Senhor, por aqueles que já fizeram isso e já estão na eternidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa graça maravilhosa que nos alcança e nos aproxima do Senhor. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia testemunhar dela, Senhor, andando com o Senhor. Possamos testemunhar dela, Pai, conduzindo pessoas ao Senhor. Nós oramos em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Quero convidar os pais presentes aqui para que estejam à frente conosco. Queremos ter